Você já teve a sensação de estar carregando um peso que ninguém consegue ver? Por fora você sorri, por fora você trabalha, você estuda, conversa normalmente, mas por dentro existe uma batalha acontecendo. Talvez seja uma luta financeira, talvez seja um problema familiar, talvez seja uma enfermidade, talvez seja a ansiedade em relação ao futuro, ou talvez você nem consiga explicar exatamente o que está sentindo. Você apenas sabe que está cansado. E quando as dificuldades aumentam, uma pergunta costuma surgir no coração de muitas pessoas: Deus, onde o Senhor está? Curiosamente, essa não é uma pergunta nova. Homens e mulheres de Deus fizeram essa mesma pergunta ao longo da história. Muitos servos fiéis passaram por momentos em que tudo parecia escuro, mas existe uma promessa poderosa deixada por Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso está escrito em Mateus 28, versículo 20. Observe algo impressionante. Jesus não prometeu que todos os dias seriam bons. Ele prometeu que estaria presente em todos eles. Essa promessa muda tudo, porque uma luta enfrentada sozinho é uma coisa, mas uma luta enfrentada ao lado do Salvador é algo completamente diferente. Jesus nunca escondeu a realidade da vida. Preste atenção. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas procuram mensagens que apenas confortam, mensagens que dizem que tudo será fácil, que basta acreditar e nunca mais haverá problemas, mas Jesus nunca ensinou isso. Na verdade, ele foi extremamente sincero. Em João 16, versículo 33, ele declarou: "No mundo tereis aflições." Que declaração impressionante, não é mesmo? Jesus não escondeu que enfrentaríamos dificuldades. Ele não prometeu uma estrada sem obstáculos. Ele não prometeu uma vida sem lágrimas. Ele não prometeu uma existência sem perdas. Pelo contrário, ele deixou claro que as aflições fariam parte da jornada. Mas a frase não termina aí. Jesus continua dizendo: "Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ou seja, a aflição existe, mas ela não possui a palavra final. A dor existe, mas ela não é eterna. A tempestade existe, mas Deus continua governando acima dela. Todos os grandes homens de Deus enfrentaram lutas. Às vezes pensamos que somos os únicos passando por dificuldades, mas basta olhar para a Bíblia. Moisés enfrentou rejeição. José foi vendido pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido. Elias entrou em profundo desânimo. Jó perdeu praticamente tudo. Paulo sofreu perseguições constantes. E até os discípulos passaram por provações intensas. Isso nos ensina algo muito importante. As lutas não significam que Deus nos abandonou. Muitas vezes elas fazem parte do processo de crescimento espiritual. O ouro é refinado pelo fogo. A fé também. Existem lições que só aprendemos durante as batalhas. Existem experiências com Deus que só acontecem nos desertos da vida. E muitas vezes, olhando para trás, percebemos que foi justamente durante os períodos mais difíceis que mais crescemos espiritualmente. A tempestade dos discípulos. Uma das histórias mais marcantes dos evangelhos acontece quando os discípulos atravessavam o mar. Tudo parecia normal, mas de repente surgiu uma tempestade. Os ventos aumentaram, as ondas ficaram violentas, a água começou a invadir o barco e o medo tomou conta daqueles homens experientes. Prestou atenção nesse detalhe? Homens experientes. Muitos deles eram pescadores, conheciam o mar, mas aquela tempestade era grande demais. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez a situação tenha saído do seu controle. Talvez você tenha feito tudo o que podia fazer e mesmo assim o problema continua ali. Foi exatamente nesse cenário que os discípulos descobriram algo extraordinário. Jesus estava no barco. A tempestade continuava real, mas a presença de Cristo também era real. E a presença de Cristo é maior do que qualquer tempestade, não é mesmo? Existem batalhas que ninguém enxerga. Nem toda luta é visível. Algumas pessoas estão sorrindo enquanto enfrentam guerras dentro da mente.
Outras estão cercadas de pessoas, mas sentem uma profunda solidão. Existem pessoas que vão dormir preocupadas, que acordam já cansadas, que carregam medos que nunca contaram para ninguém. Talvez você seja uma delas. Talvez exista uma batalha que apenas Deus conhece. A boa notícia é que Deus conhece cada lágrima, conhece cada pensamento, conhece cada preocupação. Nada passa despercebido diante dele. Quando ninguém entende sua dor, Deus entende. Quando ninguém vê suas lágrimas, Deus vê. Quando ninguém percebe sua luta, Deus percebe. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Esse talvez seja um dos maiores desafios da fé, confiar quando não enxergamos. Gostamos de respostas rápidas, gostamos de soluções imediatas, mas Deus nem sempre trabalha segundo o nosso relógio. Às vezes oramos durante dias, outras vezes durante meses, em algumas situações durante anos, e mesmo assim não vemos mudanças imediatas. Mas isso não significa que Deus esteja parado. Muitas vezes, enquanto pensamos que nada está acontecendo, Deus está organizando coisa que ainda não conseguimos enxergar. Ele vê o começo, ele vê o meio e ele vê o fim. Nós vemos apenas um pequeno trecho da estrada. Por isso a fé é tão importante. Fé é confiar mesmo quando ainda não conseguimos entender. O deserto não é o destino final. Na Bíblia, o deserto aparece diversas vezes, mas existe algo interessante. O deserto nunca era o destino final. Era apenas uma passagem, era uma fase, era um processo. Muitas vezes queremos sair do sofrimento imediatamente, mas Deus também usa os desertos para nos ensinar. No deserto aprendemos dependência, no deserto aprendemos humildade, no deserto aprendemos a valorizar a presença de Deus. E o mais importante, no deserto descobrimos que Deus continua sendo suficiente. Talvez você esteja atravessando um deserto hoje, mas lembre-se, desertos não duram para sempre. Quando você está fraco, Deus continua forte. Uma das maiores mentiras que o inimigo tenta colocar em nossa mente é esta: você não vai conseguir, mas Deus nunca dependeu da nossa força. Paulo escreveu que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso significa que os momentos de maior fragilidade podem se transformar em momentos de maior dependência de Deus. Entende? Quando nossas forças parecem que vão acabar, quando a gente acha que os nossos recursos vão terminar, os recursos de Deus continuam infinitos. Quando não conseguimos dar mais um passo, Deus nos sustenta. Jesus caminha ao nosso lado, preste atenção. Talvez a maior verdade deste vídeo seja esta: você não está sozinho. Mesmo quando ninguém te telefona, mesmo quando ninguém te ajuda, mesmo quando parece que ninguém se importa, Jesus continua presente. Ele está presente nos dias bons, ele está presente nos dias difíceis, nas vitórias, nas perdas, nas lágrimas, nas orações silenciosas, nas madrugadas em que você não consegue dormir. A presença de Cristo não depende das circunstâncias humanas, ela depende da fidelidade dele. E Jesus é fiel. Agora preste atenção. Qual é a luta que mais tem consumido suas forças? Qual é a preocupação que você carrega diariamente? Qual é a batalha que você gostaria que terminasse hoje? Agora lembre-se de uma verdade. O mesmo Deus que esteve com Moisés, com Davi, com Elias, Daniel, Pedro e Paulo continua presente hoje. Ele não mudou. Ele continua ouvindo, continua sustentando, continua fortalecendo, continua cuidando dos seus filhos. A luta é dura. Às vezes parece longa, às vezes parece injusta, às vezes parece impossível, mas existe uma esperança que não pode ser destruída pelas circunstâncias. Jesus prometeu estar conosco e ele não quebra promessas. Talvez você não saiba o que acontecerá amanhã, talvez você não saiba quando essa batalha terminará, mas você pode descansar em uma certeza: Jesus estará ao seu lado em cada passo do caminho. Por isso, não desista,
Não pare de orar, não pare de confiar, não pare de caminhar, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E quando você olhar para trás, perceberá que mesmo nos dias mais difíceis, Deus esteve sustentando você o tempo todo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma luta. E escreva nos comentários: Jesus está comigo em todas as batalhas. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça o seu coração. Não se esqueça de ativar o sininho. Vou esperar vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até breve.